Amém e amém. Pega a sua Bíblia comigo, abra ela, por favor, no livro dos Atos, capítulo de número 1. Atos 1. Nós iremos ler o versículo de número 8. E eu quero pedir você que continue com a sua Bíblia aberta, que nós iremos caminhar por alguns textos. Atos 1, versículo de número 8, a palavra do nosso Deus diz assim: No entanto, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, nós te louvamos por tua palavra, nós suplicamos a ti, através do teu Santo Espírito, que é o nosso professor por excelência, que o Senhor fale conosco aqui nessa noite. Que o Senhor me dê graça, Deus, para pregar com clareza, com lucidez, com ousadia, que a verdade do teu Evangelho nos seja exposta, para que a nossa vida não seja mais a mesma. Eu te entrego a vida dos meus irmãos que estarão me ouvindo. Ó Deus, que nada venha dispersá-los, roubar a atenção dos meus irmãos. Que haja aqui, Senhor, um ambiente de graça, um ambiente de paz. É o que nós oramos, com perdão dos nossos pecados, através de Jesus Cristo. Amém. Se assente, com a sua Bíblia aberta, dê um aplauso ao Senhor. Meus irmãos, eu quero pregar ao coração de vocês hoje sobre este tema, o alvo da igreja. Eu tenho inúmeros textos para poder caminhar com vocês, então eu quero muito a sua atenção para que sejamos dinâmicos e possamos entender aquilo que eu me propus a falar ao seu coração aqui nessa noite. Meus queridos, a igreja, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, o termo igreja, em Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus vai perguntar aos seus discípulos sobre o que as pessoas andam dizendo sobre ele, e nós temos ali a afirmação de Pedro, e onde o Senhor Jesus vai dizer para Pedro que, por conta do que ele declarou, e sobre a pessoa de Cristo, na afirmação de que ele é o Filho de Deus, a igreja seria estabelecida sobre Jesus, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Depois dessa declaração de Mateus capítulo 16, nós nos lembramos do ministério de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e Atos capítulo 1 é o momento onde Jesus está prestes a ser elevado aos céus, assunto aos céus, onde ele será recebido dentre as nuvens para estar à direita de Deus Pai, conforme a visão de Estevão, lá na frente em Atos 7. Então Jesus, na sua última fala para os seus discípulos, ele determina que os seus discípulos permaneçam em Jerusalém. E esse tempo que eles deveriam permanecer ali, era para que se cumprisse uma promessa. Do alto desceria o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. E o texto diz que quando isso acontecesse, eles seriam cheios de poder. E esse poder os capacitaria a serem testemunhas de Cristo Jesus, em Jerusalém onde estavam, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ou seja, esse texto aponta para nós que essa capacitação que vem do alto, ela tem um objetivo. O Senhor Jesus envia o seu Espírito Santo sobre a igreja com um propósito. E esse propósito nós vemos se cumprindo ao longo de todo o livro dos Atos. Todo o livro dos Atos é onde ocorrem os acontecimentos da igreja. E nós vemos aqui nessa história que todos esses acontecimentos vai ter um alvo, um objetivo. E esse objetivo vai resultar, culminar, desembocar na proclamação do nome de Jesus. Note o que eu te disse. Este é o alvo da igreja.
tudo que vai acontecer na narrativa dos Atos vai fazer com que a igreja proclame o nome de Jesus Cristo. Você sabe disso, você vive isso, que dentro da igreja de Cristo acontecem muitas coisas. Nós vemos pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, casamentos sendo restaurados, pessoas tendo portas abertas para a sua vida. Nós sabemos que muitas dessas coisas acontecem no ambiente de igreja, mas existe um propósito central, um objetivo final, onde todas essas coisas acontecem para que isso venha a ser proclamado, o nome de Jesus Cristo. Eu chamo a sua atenção para Atos capítulo 2, que é o momento do batismo no Espírito Santo. Atos 2 é o que nós conhecemos como o dia de Pentecostes. É onde vai se cumprir a promessa do Espírito Santo. Aqui tem um desses primeiros acontecimentos de Atos, onde vai ocorrer a descida do Espírito Santo. A pergunta para nós é: qual o objetivo dos discípulos serem cheios do Espírito Santo? Por que eles foram cheios do Espírito Santo? A Bíblia diz para nós, no início do livro dos Atos, que a igreja ela permanece trancada. O texto nos mostra, se nós somarmos Atos com os evangelhos, que os discípulos estavam presos por medo dos judeus. Por causa de quê? Medo dos judeus. Estando eles presos, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desce sobre eles, ali reunidos, o texto diz que nesse mesmo momento, eles começam a falar em outras línguas, eles são batizados com o Espírito Santo. Mas a Bíblia Sagrada diz que depois deles serem cheios do Espírito Santo, a primeira iniciativa que eles têm é sair do lugar onde eles estavam. Perceba que eles foram cheios do Espírito Santo, estavam com medo anteriormente, mas quando são cheios do Espírito, eles são cheios de coragem, eles são encorajados a irem para as ruas que outrora eles temiam. Para fazer o quê? O verso 11 do capítulo 2 diz que eles foram, não para ficar falando para as pessoas que estavam na rua, dizendo assim: olha como Deus me ama e olha como Deus não te ama, olha como eu tenho o Espírito Santo e você não tem o Espírito Santo. Não, o texto diz que eles vão para a rua para anunciar as grandezas de Deus, ou seja, eles são cheios do Espírito Santo com um objetivo. O resultado disso é a proclamação do nome de Jesus. Eu desconfio muito de alguém que se diz ou diz que teve uma experiência com o Espírito Santo, que foi cheio do Espírito Santo, mas essa pessoa não anuncia o nome de Cristo, não fala da pessoa de Jesus. O batismo no Espírito Santo tem como objetivo final, central, anunciar a pessoa de Jesus. Você se lembra que Pedro toma a palavra, o texto diz que os homens que ali estavam começam a dizer: estão bêbados, a essa hora do dia, estão cheios de vinho, mas Pedro toma a palavra e diz: nada disso. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel, que disse que o Espírito Santo desceria sobre todos, e ele vai anunciar sobre Jesus, aquele que vocês crucificaram, mas ressuscitou. E o final desse sermão de Pedro é interessante, porque o comum é que quando o pregador prega, ele faz o apelo para o povo aceitar Jesus. Mas esse texto mostra que o apelo parte do povo. É o povo que pergunta: o que a gente faz? O que eu tenho que fazer então? O texto mostra que Pedro os orienta: arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus e sejam batizados. Note isso, meus irmãos. Ali, nesse momento, houve 3.000 pessoas que se converteram a Jesus. Ou seja, o Espírito Santo veio, mas não veio apenas para as pessoas se sentirem melhores, para as pessoas ficarem rindo, se alegrando ou profetizando umas para as outras. Não, o Espírito Santo veio para promover salvação, para promover pregação sobre Jesus. O objetivo
do Espírito Santo, único e central, é desembocar na pessoa de Cristo, é apresentar Cristo para as pessoas. Pouco importa se nós formos uma igreja que se diz cheia do Espírito Santo, se a nossa mensagem do púlpito não for centralizada na pessoa de Jesus. Isso é resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. Jesus é o centro deste lugar. Segunda coisa, curas. Primeira, batismo no Espírito Santo. Curas. Atos capítulo 3, você pode me acompanhando, eu não vou ler, mas a Bíblia diz que Pedro e João iam para o templo para poder orar. O texto diz que quando eles estão quase chegando no templo, a Escritura Sagrada nos relata que havia na porta do templo um aleijado de nascença, um homem que era conhecido de todos. O texto diz que aquele homem faz o que comumente ele fazia. Ele pede uma esmola para Pedro e para João. Mas a Bíblia diz que Pedro direciona a palavra para ele dizendo: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Nesse momento a Bíblia diz que aquele ex-coxo salta do seu lugar, e ele entra atrás dos discípulos no templo, saltando e glorificando a Deus. No mesmo instante, a Bíblia diz que junta um monte de gente na porta do templo, porque aquele ex-coxo era famoso, era coxo de nascença. A Bíblia diz que os homens se reúnem ali, e eles ficam impressionados com Pedro e com João. Mas o capítulo 3, no verso 12, Pedro de novo toma a palavra. E ele diz assim: por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso poder ou santidade este homem estivesse sido curado. Não, esse homem não foi curado por nossa causa, esse homem foi curado por causa de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele começa de novo a pregar o Evangelho. Meus amados irmãos, eu olho para esse texto, eu fico pensando sobre o que temos visto no Evangelho nesses dias. Talvez se fosse outras pessoas no lugar de Pedro e João, iam dizer: sim, olhem para mim. Iam fazer uma faixa, Pedro e João, os homens que falam e Deus obedece, os homens que Deus diz amém quando eles oram. Mas não, meus irmãos, esse texto mostra que o anonimato, que o desejo de não ter glória própria, como Paulo diz na carta aos Gálatas: se eu tenho de me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Se existe alguma glória na minha caminhada, é quando eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Pedro e João é esse exemplo. Só que, quando ele prega, aí você vai para o capítulo 4, o resultado de tudo isso é que cerca de 5.000 pessoas se convertem ao Evangelho de Cristo. A cura acontece, e elas acontecem. Permita-me lembrar aqui do meu irmão Márcio. No domingo nós oramos, não é, irmão Márcio? Uma dor, pedra nos rins. E ele me chamou no intervalo dos 2 cultos, nós fomos lá para a salinha, nós conversamos e oramos, e ele ia no médico no outro dia. Ele chegou lá na segunda-feira, eu mandei uma mensagem para ele: como é que está, irmão? Ainda não. Chegou na segunda noite aqui na oração: como é que foi? Não apareceu mais nada, sumiu. Glória a Deus, Deus cura. Mas qual que é o objetivo de Deus curar, de Deus operar? O final disso, o resultado disso é a centralidade da pessoa de Jesus, é a pregação da pessoa de Jesus. Não é para promover homens, não é para que os homens sejam lembrados ou reconhecidos, mas é para que as pessoas se lembrem de quem Jesus é e do que Jesus fez. Quando eu falo de cura, eu já contei isso aqui, na minha infância, dos meus 3 aos meus 10 anos, eu tive uma alergia nas minhas mãos e nos meus pés. A gente chamava de alergia, mas não tínhamos a menor ideia do que se tratava. A ponta dos meus dedos eram todas cortadas na carne viva, os meus pés também. Meu tio está ali, meu tio Éder veio hoje, não é isso? Meu tio lembra lá. Era um sacrifício. A minha mãe tinha dia que tinha que me carregar, porque os pés estavam cortados. Eu pisava no chão e ia marcando a casa de sangue. Os meus cadernos eram todos marcados na viração de página, de sangue. Até hoje eu escrevo com esse dedo para frente, porque esse dedo era o pior. Eu não conseguia apertar ele no lápis, porque o sangue escorria. E a gente tentou de tudo. Foi em terreiro de macumba, foi em médico, tudo que os irmãos imaginarem.
Até que quando eu tinha 10 anos, a minha mãe entrou numa igreja. E ela entregou a minha vida para o Senhor. E disse: Deus, eu tentei de tudo. Se o Senhor quiser curar o meu filho, o Senhor pode. Se o Senhor não quiser curar, eu vou servi-lo. E graças a Deus a minha mão e os meus pés foi sumindo, não tem nada. Quando eu encontro alguém que me conhecia daquele tempo, e sua mão, como é que é? É a oportunidade que eu tenho para dizer: olha, a verdade eu tinha, mas Jesus, o Nazareno, Ele fez, Ele operou, Ele é poderoso. Tudo o que acontece é para testemunharmos sobre Ele, do que Ele faz, a sua pessoa. Atos capítulo 6. Batismo no Espírito Santo, cura, ação social e cuidado com os necessitados. Olha para cá, deixa eu te explicar isso. É só para você ir acompanhando, eu não vou ler. Atos capítulo 6, está acontecendo algo interessante na igreja. A igreja cresceu, as pessoas, pensa bem, 3 mil, depois 5 mil, 8 mil. Atos capítulo 5 fala da multidão dos que já não dava para contar. Ou seja, a igreja está cheia. E aí o texto começa no capítulo 6 dizendo que, por conta da igreja estar cheia, estava tendo um problema: a distribuição diária do alimento para os necessitados, para as viúvas, para os pobres, para os órfãos, estava comprometida. A ação social da igreja estava falhando. E aí, nesse momento, a Bíblia diz que os apóstolos têm uma iniciativa. Eles vão eleger no meio deles homens cheios do Espírito Santo para diaconia. Os diáconos surgem aqui. E aí os diáconos, eles vão ficar por conta da distribuição da comida. Só que o texto diz que os diáconos vão fazer isso para que os apóstolos façam o quê? A Bíblia diz que os apóstolos dizem para os diáconos: porque nós ficaremos por conta da oração e da palavra. Isso é maravilhoso. A igreja de Atos, ela entende que a ação social, ela é importante, mas a ação social, ela não pode riscar da agenda da igreja a proclamação do evangelho. Se existe algo importante na igreja, o evangelho, ele promove a ação social, mas ele não é ação social. O evangelho é outra coisa. A ação social, ela está inserida, mas não é o evangelho. Sabe por quê? Porque o macumbeiro faz ação social, o ateu faz ação social. Você deve conhecer muito incrédulo, ímpio. O governo faz ação social. Ação social, meus irmãos, é uma atribuição que o cristão deve ter naturalmente, mas o evangelho não. O evangelho é exclusivo, e os apóstolos deixam claro: a prioridade para nós é a pregação do evangelho. Nesse momento, se você ler o verso de número 7, a Bíblia diz assim, capítulo 6, versículo 7: de modo que se espalhava a palavra de Deus. Olha isso, o alvo da igreja, a ação social acontece, mas qual que foi o resultado dela? A palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus continuava sendo anunciada. Ou seja, o batismo no Espírito Santo levou a pregação sobre Jesus. A cura levou sobre a pregação em Jesus. A ação social levou sobre a pregação em Jesus. Tudo isso culminava na pregação. Tudo isso culminava na pessoa de Jesus. Atos capítulo 16. Vamos lá. Atos 16, versículo 25 e 26. Diz assim, preste atenção: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Batismo no Espírito Santo, resultado pregação. Cura, resultado pregação. Ação social, resultado pregação. E aqui, fenômenos sobrenaturais. Qual que é o objetivo de Deus de agir de maneira sobrenatural? Qual que é o resultado dessa história? Eu te lembro da história, preste atenção. Paulo e Silas na cidade de Filipos começam a pregar o evangelho. Primeiro se converte Lídia, depois eles expulsam um demônio daquela menina escrava que adivinhava, tinha um espírito de adivinhação. Quando eles fazem isso, eles são presos, açoitados e jogados no cárcere.
Eles caem no cárcere, presos por grilhões, e a Bíblia diz que quando era perto da meia-noite, eles, ao invés de reclamar, ao invés de achar ruim com Deus, o texto diz que eles começam a adorar ao Senhor. E essa adoração produz dentro ali daquela cadeia um terremoto. E o terremoto abala os alicerces da prisão e as celas de todos os homens se abrem. Preste atenção nisso. O texto, no contexto, se você continuar lendo, você vai descobrir que quando as celas de todos se abrem, havia naquela cadeia um carcereiro. Um quê? O carcereiro. E o carcereiro estava por conta daqueles homens. Só que o texto diz que quando o carcereiro, que estava dormindo, conforme o relato do texto, acorda e vê a cela de todo mundo aberta, Paulo dá um grito lá de dentro, porque ele coloca a espada no pescoço, ele ia se matar. Só que Paulo grita e diz: não te faças mal algum, está todo mundo aqui. Deixa eu te explicar por que isso. Pensa bem, o cara é um soldado romano, um carcereiro romano. A lei romana dizia que quando o carcereiro era responsável por um preso, se o preso fugisse, Roma matava ele e a família dele. O que esse homem pensou? Dormi no trabalho, acordei, todo mundo fugiu, vão me matar e matar minha família. Para eu não ver matar minha família e também eles não saberem que eu sou o culpado, né? Que eu também não ter isso diante dos meus olhos, o que eu vou fazer? Eu vou me matar antes. Aí Paulo diz: não, está todo mundo aqui, não te faças mal algum. Só que aí ele vai e faz uma pergunta para Paulo: tá bom, está todo mundo aí, mas como se diz, vocês são um monte, eu sou só um. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A pergunta dele de salvação era de ser salvo do Império Romano. O problema dele não era com o inferno. Esse homem é um incrédulo. Só que Paulo responde para ele da eternidade, dizendo: se você crê, além de você ser salvo do Império Romano, você ainda vai ser salvo também da condenação do inferno. A Bíblia diz que esse carcereiro pega Paulo e Silas, leva para casa na madrugada, lava as costas deles, os vergões, as feridas. Paulo prega o evangelho para a família dele. Eles são batizados durante a madrugada. E Paulo e Silas voltam para a prisão. E o texto diz que Paulo e Silas saem da prisão no outro dia. E não sai por causa do terremoto. Sai pela porta da frente porque era cidadão romano. Entenda essa lógica. Tem gente que acha que o terremoto veio para poder libertar Paulo. Não. O terremoto veio para que o carcereiro e a sua família ouvissem o evangelho e fosse salvo. Porque Deus, Ele faz essas ações sobrenaturais para que as pessoas conheçam o seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente vive num tempo, e eu acredito muito no sobrenatural. A minha vida é uma vida de experiência sobrenatural, onde eu estou, para onde Deus me leva. Mas nós temos vivido um tempo de pessoas que têm sucateado o sobrenatural de Deus, banalizado o sobrenatural de Deus. Vem o sobrenatural que não resulta na pregação. Acontece coisas sobrenaturais, mas Jesus não é anunciado. Eu já vi gente impressionado com quem revela nome, CPF, RG, mas muitas vezes no meio disso, cadê Jesus? A pregação, o evangelho, a cruz, Jesus não é apresentado. Eu venho de um tempo de gente falar: você tem que ouvir o irmão, ele cola a pessoa na parede, ele faz uma oração que a pessoa não consegue, ele cola a mão, uns negócios diferentes, mas e Cristo? E a pregação do evangelho? E a verdade da cruz não é anunciada. Pouco adianta essas coisas, até porque eu acho que você já deveria saber seu CPF, ninguém precisaria te revelar isso. Pouco adianta essas coisas. O que você precisa de fato saber é sobre Jesus, sobre o que Ele fez, quem Ele é e o que Ele pode fazer para a sua história na eternidade. Esse texto mostra isso. O sobrenatural tem um objetivo: apresentar Jesus para você. Deus fez um negócio maravilhoso. Qual o resultado disso? Você conheceu mais Jesus? Você se entregou mais a Jesus? Você passou a amar mais Jesus? Esse tem que ser o resultado. Atos capítulo 12, vamos lá, volta um pouquinho. Atos 12, versículo 7. Diz assim: de repente, apareceu um anjo do Senhor, e brilhou uma luz na prisão.
tocando em Pedro no lado, despertou-o dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Eu falei de batismo no Espírito Santo, eu falei de cura, eu falei de ação social e eu falei de fenômenos sobrenaturais. E eu também quero te falar de livramento e de aparição de anjos. Deus faz isso? Faz. Mas qual que é o resultado? Para que Deus faz isso? Deixa eu te contar a história. A história de Atos capítulo 12 é interessante, porque aqui nessa narrativa vai morrer o primeiro apóstolo, o primeiro dos 12, morre aqui em Atos capítulo 12, Tiago, morre aqui. Quem mata ele é Herodes, Herodes o mata a fio da espada. E o texto diz que quando ele vê que o povo se agradou da morte de Tiago, ele prende também Pedro. E o texto diz que Herodes faz um plano, preste atenção, ele deixa Pedro preso e ele faz um plano de matar Pedro no dia seguinte à Páscoa. Para agradar os judeus, eu mato Pedro e o povo vai ficar feliz. Só que o texto diz que quando Pedro está preso, e no último dia, Deus gosta disso, né? No último momento, no último dia, a Bíblia diz que o Pedro, que está para morrer no outro dia, está dormindo. Que fé que é essa, né? Não tem problema. Estou dormindo aqui, amanhã é minha sentença de morte. O que você faz no último dia? Eu durmo, eu descanso. Deus é minha segurança. Ele está dormindo. Aí o texto que lemos diz, se você ler no contexto, que a igreja estava orando. A igreja estava em contínua oração pela vida de Pedro. Nessa hora o texto diz, perceba isso, a igreja ora, a igreja é a mão que busca o anjo. O texto diz que o Pedro dormindo, aparece um anjo dentro da prisão. Se você prestou atenção, o texto diz que ia dar um toque no Pedro. Pedro, acorda, acorda, rapaz. O texto na sequência, ele vai dizendo: junta suas coisas aí, junta aí sua capa, junta aí suas coisas, e vão embora. E o texto vai dizendo que eles vão andando, os soldados dormindo, todos dormindo, e eles vão passando e os portões vão se abrindo. E Pedro vai indo embora da prisão. E quando ele chega na rua, ele olha para o lado e o anjo sumiu. Aí ele vai para casa. Quando ele chega onde a igreja está orando, ele bate na porta, o povo assusta, porque a gente é assim, a gente ora para Deus fazer, quando Deus faz a gente assusta. Não, Deus fez mesmo, olha que Deus respondeu mesmo. O povo assusta, é o Pedro chegou. Só que o resultado disso, sabe qual que é? O dia vira, e o Herodes vai lá na prisão, chegou o dia, deixa eu matar o Pedro. A Bíblia diz que os soldados, quando abrem a cela está vazia, Pedro não está lá. E a história é interessante porque os soldados são mortos. Lembra do que eu te falei de carcereiro? Carcereiro que não guarda preso morre. A Bíblia diz que o Herodes mata eles. E qual que é o resultado disso? Verso para nós, 12, 18 e 19. Diz assim: de manhã houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Quando Herodes procurou e não achou, interrogou os guardas e mandou que fossem executados. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali um tempo. Aí vem o versículo de número 24. A palavra de Deus, porém, crescia e se espalhava. Olha isso, meus irmãos, o que o texto está nos mostrando. Houve anjo, houve livramento, mas qual que foi o resultado disso? Jesus se fez mais conhecido. Jesus se tornou mais conhecido. Deus pode fazer isso nos nossos dias e Deus faz. Deus livra, Deus envia anjo, nós oramos por isso, nós clamamos a Deus por isso, mas com qual propósito? Que Jesus seja conhecido. Meu último ponto para que eu encerre, eu estou no tempo. Capítulo 19, vamos lá. Capítulo 19, verso 13. Diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Olha para cá, irmãos. Deus, ao longo de toda a caminhada de Paulo, usa Paulo de maneira sobrenatural no tocante às forças malignas. Nós temos, por exemplo, lá, quando o servo de Sérgio Paulo, lá em Atos capítulo 13, quando Paulo chega lá, ele expulsa o demônio daquele homem. Aí eu já falei para vocês aqui em Atos 16, sobre a menina que tinha um espírito de adivinhação. E aí, meus irmãos, em Atos 19, é na cidade de Éfeso que acontece essa história, a fama de Paulo se tornou grande.
E havia naquela alguns homens que trabalhavam eles expulsavam, eles eram exorcistas ambulantes, judeus. Eles andavam pelas ruas procurando pessoas que estavam endemoniadas e, conforme as práticas comuns deles, do judaísmo, eles tentavam expulsar esses demônios. Só que a Bíblia diz para nós que a fama de Paulo se espalhou. E eles descobriram qual que é o método de Paulo para expulsar demônio. Qual que é o método de Paulo? O método que Jesus ensinou. Em nome de Jesus sai. Não é para conversar, não é para ficar de gracinha, é em nome de Jesus sai dele. Pronto, é isso que Jesus ensinou. E o método de Paulo é esse. E o texto sagrado diz que esses homens, sabendo o método de Paulo, eles vão tentar expulsar um demônio. Eles se deparam, são 7 homens. E esses 7 homens se deparam com um homem endemoniado. E o texto diz que eles têm um discurso maravilhoso. Ele diz assim: ô demônio, em nome de Jesus, que Paulo prega, sai agora. Olha que coisa fantástica. O demônio é o Jesus e não é qualquer Jesus. É para você saber que é o que Paulo prega. A Bíblia diz nesse momento que o demônio olha para aqueles homens e diz assim: eu conheço Paulo, e eu conheço Jesus, mas e vós? Quem são vocês? E o texto diz que aquele homem pula no 7, dá uma surra neles, a ponto deles ficarem pelados pelas ruas. E o texto nos mostra, meus irmãos, aqui para nós, primeira coisa, aqui tem uma aplicação. Esses homens achavam que só ter um discurso interessante resolve. Não resolve. Se não houver experiência com Deus, vida com Deus, as palavras podem ser bonitas. A história do advogado, eu já te contei, eu te conto de novo. O advogado acabara de se formar, ele investiu num escritório bonito, mesa de mogno, um porcelanato no chão, uma sala num lugar muito bem localizado no centro da cidade, mas tinha um problema, ele ainda não tinha nenhum cliente. E no primeiro dia dele de trabalho, ele chegou na sala, sentou na mesa e alguém bateu na porta. Aí ele pensou, deve ser o meu primeiro cliente. Eu vou fingir que eu estou falando já com um cliente, para ele não achar que eu estou começando hoje. Ele pega o telefone, tira o telefone do gancho e começa a dizer, sim, não, essa causa é ganha. Pode entrar, e dá o grito, pode entrar, e o cara entra. Aí ele diz, só um minutinho que eu estou com um cliente, pode sentar aí, e o cara senta. Aí ele vai falando, não, isso aí é causa ganha, eu estou acostumado, já ganhei muitas. Agora eu vou atender alguém que chegou aqui, deixa eu desligar, e desliga. Pois não, no que eu posso te ajudar? Ah, eu sou da companhia telefônica, eu estou aqui para ligar o seu aparelho de telefone. Essa talvez aqui seja a história de muitas pessoas no tocante a Deus e a experiência com Jesus. As pessoas têm um discurso interessante, uma fala interessante, mas esse texto mostra que o diabo sabe quem é Jesus e sabe quem nós somos. E esse texto também vai resultar em algo interessantíssimo. Aqui, se você continua lendo o texto, quando se espalha a notícia que esse demônio deu uma surra nesses homens, a Bíblia diz para nós que a palavra de Deus foi espalhada naquela região e houve grande temor, ao ponto das pessoas trazerem os seus livros de magia e eles acenderem uma fogueira, queimando os seus livros de magia e se convertendo a Jesus Cristo. Note que expulsar demônio, meus irmãos, não é para mostrar que A ou B é mais poderoso, porque os demônios se submetem a ele. Não, expulsar demônio tem o resultado final de apontar para a pessoa de Jesus, de apresentar quem é Jesus. Os discípulos, quando voltaram para Jesus, depois de serem enviados por ele, dizem, felizes e alegres, dizem para o Senhor, nós estamos alegres, porque os demônios nos submetem. Jesus, não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. Às vezes nos apegamos a essas coisas, às vezes nós achamos que a nossa fé se resume em ser batizado no Espírito Santo, isso é maravilhoso, mas não para aí. Às vezes nós achamos que tudo que nós temos de Deus é ser curado, mas não para aí. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que a ação social se resume ao Evangelho, não é isso. Fenômenos sobrenaturais representam quem é Deus, não é isso. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que anjos, livramentos, expulsar demônio, essas coisas é o Evangelho, não. Tudo isso, meus irmãos, recursos financeiros, templo, música, os talentos, quem somos, o que fazemos, tudo isso tem um único alvo: Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem é a pessoa de Jesus? Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos.
Certamente aqui nessa noite, tem pessoas que precisam de ter uma experiência com o Senhor, como o batismo do Espírito, ou pessoas que precisam ser curadas fisicamente, curadas emocionalmente, pessoas que precisam de uma ação sobrenatural de Deus, de uma provisão de Deus, de um livramento que é só Deus que pode fazer. Nós estamos reunidos aqui porque cremos que Deus pode fazer isso. Mas a minha palavra para você isso é só uma isca para o seu coração. A verdade bíblica é que existe algo muito maior e melhor do que isso que Deus pode te oferecer inicialmente. A verdade de Deus é que tudo isso resulta no Filho dele, Jesus Cristo. Eu quero orar com você, se você puder, coloque a mão na altura do seu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos foi pregada, e não há, Senhor, como irmos contra ela. A igreja do Senhor, ela está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Qualquer tentativa humana de se afastar disso, Deus, é um erro, é heresia, é um caminho para o inferno. Primeiramente eu peço ao Senhor que o Senhor preserve a nossa igreja, a IPR Industrial, para que continuemos fiéis à Tua palavra, que continuemos buscando essas outras coisas, mas sabendo que a centralidade desse púlpito está na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Guarda a nossa igreja, preserva esse púlpito. Toma, Deus, a vida do meu irmão e irmã aqui nessa noite. Pessoas que precisam de um toque, de uma graça, da Tua presença, mas principalmente, Deus, que o Teu Filho Jesus Cristo seja o centro da vida dele e dela. Tudo que nós pensarmos, tudo que nós falarmos, tudo que decidimos, fizermos, cada passo nosso, Deus, que seja direcionado pelo Teu Filho Jesus Cristo. Que saiamos daqui, Deus, sendo conduzidos ao Teu Espírito Santo, Pai, com um desejo íntimo e profundo, Pai, de Te conhecer mais e mais, de caminharmos com o Teu Filho, de aprendermos com o Teu Filho. Senhor, eu ministro Jesus Cristo sobre a vida da igreja. Ele é o Senhor da igreja, a igreja está estabelecida sobre Ele, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Nós confiamos nessa verdade bíblica, é o que oramos para a Tua glória. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?